Evangelho de Jesus Cristo, ele escreveu Mateus. Diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Agora abre comigo lá em Lucas 4. Vamos ler ali 16. 4:16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou um lugar que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Agora vamos lá para Lucas 8. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Até aí, gente. Quantas horas de outros versículos? Pai, nós oramos essa noite, Senhor. Sim, Senhor, o que nós desejamos é ser totalmente dependentes do Senhor. Sim, Senhor. Viver pelo governo do Senhor nas nossas vidas, Senhor. Sermos governados pela Tua vontade, pelo Teu Espírito, Senhor. Não sermos independentes de Ti, mas totalmente dependentes, Senhor, daquilo que o Senhor tem, Senhor, para as nossas vidas. Se nessa noite, Senhor, nós pedimos que traz entendimento, Senhor, sobre toda a palavra que é pregada, Pai. Destrava, Senhor, tudo que precisa ser destravado, Senhor, para que os Seus filhos compreendam a palavra, para que o inimigo não possa roubar nenhuma semente que é lançada nessa noite no coração dos seus filhos. Sim, Pai, traz vida, Senhor, através da Tua palavra. A Tua palavra diz que a letra por si só mata, mas é Espírito, Senhor, traz vida, que vivifica. Então, que o Teu Espírito traga vida, Senhor, com toda a palavra pregada. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite que nós vivemos o pleito eleitoral, né? E eu não sei quem foi vitorioso no momento. Eu sei que vitorioso somos eu e você, que estamos aqui na casa de Deus. Vitorioso somos nós. E numa noite que nós falamos de governo, eu achei oportuno, e Deus me sinalizou isso, nós falarmos do governo do Senhor. Se nós olhamos para a história bíblica, nós vemos que o Adão, o primeiro homem, é um homem que diz não para Deus. É um homem que renuncia ao governo de Deus. Se você ler lá Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, que é basicamente o contexto do desdobramento bíblico de todas as coisas, a gente vai ver lá no capítulo 3, até lá para você está abrindo lá, Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Quando você olha para essa passagem, geralmente às vezes o pessoal mentaliza isso, a gente vê aquela imagem lá da árvore de maçã, que não é árvore de maçã, irmãos. Não é assim? É retratado? Uma árvore de maçã, a mulher pegando a árvore de maçã, e aí a serpente do lado, né? A serpente ali, astuta do lado. Só que veja, quando você olha para o contexto aqui de Gênesis, você vê que Deus, a palavra fala que Deus fez
o jardim e colocou lá nele toda espécie de árvores, né? Frutíferas, não tinha espinho, lembra disso? E aí Deus coloca duas árvores no meio do jardim. Duas. Quais são? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus fala para ele que a árvore do conhecimento do bem e do mal ele não podia comer, nem tocar. Veja aqui, ó. Vamos ler aqui. Versículo 8 do capítulo 2. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e colocou o homem que formara. Então Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 20 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Você vê que Deus nem disse para ele que ele não podia tocar a árvore. É o diabo que vem e conta a história. Ele fala assim: Deus não falou que é para vocês não comerem nada do jardim? A mulher falou: não, Deus só falou que é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus não falou nada a respeito da árvore do bem e da vida, da árvore da vida, perdão. Por quê? Porque isso talvez seja um problema sério para as igrejas. É que conhecimento por si só não leva ninguém a lugar nenhum. Quando o homem que diz não para Deus acha que é algo suficiente, que não precisa do governo de Deus na vida dele, e aceita a proposta feita pela serpente para que ele tenha conhecimento do bem e do mal, esse homem está renunciando a Deus, dizendo: olha Deus, aquilo que você diz para mim não é suficiente, aquilo que você entrega para a minha vida não é suficiente. Então esse homem come dessa fruta do conhecimento do bem e do mal e diz não do governo de Deus sobre a sua vida. Ele rejeita a árvore da vida, resolve ter a árvore do conhecimento, comer o fruto do conhecimento. E aqui no começo eu quero pregar para vocês essa noite, eu quero dizer sobre o governo, e esse governo é o que mais importa para mim e para vocês, que é o governo de Deus sobre nós, que pouco importa quem é o prefeito que está governando a cidade, quem é o governador que está governando a cidade, quem é o presidente que está governando o país. Por quê? Porque toda autoridade vem de Deus. E é Ele que está sentado no trono, e é Ele que governa todas as coisas. Então nós, igreja, temos que confiar em Deus. Temos que depositar a nossa confiança em Deus. Mas não é só isso. Há uma comissão para mim e para você daquilo que Jesus veio fazer. Quando a gente inicia lendo aqui, a partir de Mateus, capítulo 3, quando fala de João Batista, diz que João Batista veio com uma voz que clama no deserto, preparando o caminho, dizendo: arrependam-se, porque és próximo do reino dos céus. E a Bíblia diz que Jesus, depois de ser batizado, ele também sai, ele vai pregar e ele diz: olha, arrependam-se, porque chegaram o reino dos céus. E o que Jesus estava dizendo com isso? Naquela época, quando Roma dominava os territórios, Roma proclamava a glória dela. E Roma anunciava que o governo dela estava chegando. E o governo dela ia governar sobre a vida de todo mundo. E aí vem Jesus dizendo: olha, é chegado o reino dos céus. Lendo o livro de Isaías, ele diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu fui ungido para me trazer boas novas, para me libertar dos cativos, para me anunciar o ano aprazível do Senhor, o ano de liberdade, para me trazer essas boas novas.
anunciando as boas novas do reino. Há uma comissão para mim e para a sua vida, daquilo que nós somos chamados a fazer, e o governo que nós temos que anunciar, o reino que nós temos que anunciar. Por quê? Porque o papel da igreja é manifestar e anunciar esse reino, para que quando Jesus vier, ele vai estabelecer esse governo, esse reino sobre a terra. Jesus vem e diz: olha, arrependam-se, porque chegaram o reino. Porque o reino estava ali presente. Porque o reino já estava na terra. Ele pisou na terra. E aí, em livro de Atos, capítulo 3, ele fala assim: ó, que os céus detêm Cristo. Os céus se seguram ele lá, até que Deus cumpra toda a obra que ele anunciou. E aí a palavra vai falar que toda a obra que ele tem anunciado através dos profetas. Eu, você, não é o pastor da igreja, fomos comissionados pelo Senhor, chamados pelo Senhor, para anunciar o reino de justiça de Deus, para anunciar o governo do Senhor. Por quê? Porque as igrejas, elas se estabeleceram para anunciar os reinos. Nós vamos participando do evento lá em Joinville, na Cena, e glória a Deus por dar vida igreja, pastores, como o Casas que estava lá, como o André, que não se preocupa com placa de igreja. Sabe, eu vejo o contexto espiritual e eu entendo por que nós não colocamos placa até agora na nossa igreja. Porque desde o início do nosso ministério nós falamos que nós não estamos levantando um ministério aqui, uma igreja, para manifestar o nome do pastor ou de uma placa. E nós temos anunciado aqui o reino de Deus. E nós temos nos mobilizado como aqueles que querem manifestar o reino, que querem anunciar as boas novas do Evangelho, de verdade. Mas infelizmente, houve todo um sistema babilônico que tomou conta das igrejas, e que transformou ela num sistema político, num sistema ditatorial, num sistema imperial, que eles falaram ontem, que não é um reino que é estabelecido, é um império, em que pastores se colocam como donos dos súditos e de denominações que se colocam como um império levantado e que, em vez de anunciar o reino de Deus, anunciam o reino deles. E entenda, a promessa para a volta de Cristo é que o Evangelho do reino seja anunciado a todos. Infelizmente, tem muito lugar que já foi alcançado pelo Evangelho, mas não do reino. Nós temos exemplos na nossa nação, de evangelhos que foram levantados. A gente fala sempre aqui na teologia da prosperidade. Quanta gente foi tocada por esse tipo de evangelho só? Quem é mais antigo aqui na igreja? Então, o pastor está ali, ó. Quantos anos de igreja, pastor? 50 e alguma coisa. Se eu perguntar para o pastor qual que era a percentagem de cristãos que abandonavam a comunidade, ou que abandonavam a fé em Cristo, eu tenho absoluta certeza que ela era avassaladoramente menor do que nós temos hoje. Por quê? Porque as igrejas, irmãos, não anunciavam: vem para a fila da bênção. As igrejas não pregavam no evangelho dizendo assim: ó, vem para congregar com nós e você vai ficar rico. Não tinha o Silvio Santos na frente da igreja: oi, e nós estamos milionários, nós vamos fazer você milionário. Não tinha, irmão. Sabe qual era o evangelho que era pregado? Se arrepende. Se arrepende. Sabe qual era o evangelho que era no conforto? Ele dizia assim: ó, a tua vida está toda errada. A tua vida está desalinhada com aquilo que a palavra de Deus fala, que é a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Não era o evangelho da barganha. Era o evangelho do confronto, o evangelho do reino. E foi esse evangelho do reino, irmãos, que formou cristãos de verdade. Não convencidos, não gente que se vende a qualquer proposta. Sabe, esse cenário político ele é o retrato do que a igreja vive muitas vezes. Sabe por quê? Porque tem gente que congrega em igrejas que, se o pastor pedir vamos fazer o evangelismo, eu não vou. Eu não fui chamado para ser evangelista. Eu não posso ir lá no sinal para pegar um panfleto, ou falar a palavra para alguém, ou abraçar o morador de rua, ou fazer, eu não fui chamado para isso. Mas para pôr adesivo do candidato em carro, para vestir a camisa do candidato, para entregar o panfleto, o santinho para candidato, está disposto.
É o retrato da igreja. E mais, às vezes assume compromisso com um candidato, mas na verdade vota em outro. Às vezes diz que está apoiando um, mas está votando em outro. É o retrato de uma igreja que foi tocada não pelo Evangelho do Reino do Senhor. Uma igreja que negocia valores ainda. Uma igreja que ainda continua comendo do fruto do conhecimento bem do mal. Por que Deus fala lá, gente, se você comer, você vai morrer? Por quê? Porque Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Porque quando o homem come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, irmão, ele sabe que agora ele está no mundo. Ele sabe que o que ele faz é pecado. Ele sabe que o que ele faz é errado. Esse homem, quando ele se alimenta, ele passa a olhar para a vida dele a partir da perspectiva dele mesmo, não mais de Deus. Sabe que muitas igrejas têm feito todo esse tempo, alimentado pessoas com o conhecimento do mal. Não, irmão, você não pode estar em pecado, isso é errado. Você não pode tomar cedo porque você está em pecado. Só conhecimento do mal. Age da vida nada. Se enchendo do conhecimento bem e do mal. Não, eu sei. Você quer ver pastor como vai tentar alinhar alguém? Não, porque está escrito, pastor. Está escrito lá em Coríntios 3, Palmeiras 2. O senhor não pode falar assim comigo que eu sou ovelha de Jesus. Conhecimento bem do mal. Gente que continua se alimentando do fruto que a serpente ofereceu. Gente ainda agarrada no sistema babilônico. Irmãos, eu conheço muita gente que não veio congregar aqui ainda, sabe por quê? Porque nós não somos a igreja de elite. Eu conheço muita gente que não veio congregar aqui, sabe por quê? Porque nós não temos uma história de 20 anos de ministério estabelecido na cidade. Nós não temos uma história de ministério consolidado. Gente agarrada na Babilônia. Gente que está preso no sistema, que está servindo um sistema babilônico que aprisiona, que prende, que negocia. Gente que fica presa em ministério por causa de cargo. Gente que se o pastor não deu um cargo para fazer uma coisa na igreja, aí eu vou embora. Um sistema corrompido. É isso que Satanás fez nos últimos anos, irmão. Trabalhado para que a igreja deixasse de pregar o evangelho do reino e pregasse qualquer outro tipo de evangelho. Qualquer outra boa nova. Mas eu e você, nós somos chamados como missionários por essa palavra. A anunciar esse evangelho. A manter essa voz. Ali como foi aqui, irmão. No João Batista. Como que ele era tido das pessoas? Louco. Pirado. Sabe como que você tem que dizer para as pessoas mesmo? Isso mesmo. Louco. Aquele que não negocia. Aquele que fala que tem que falar de verdade. Aquele que diz, ó, se a tua vida se arrepende. Jesus está voltando aí. Jesus está voltando. Ele vai vir, ele vem buscar uma igreja. Ele vem buscar uma igreja. Está alinhado com ele. Não uma placa do ministério. O que eu mais tenho pedido para Deus, irmãos, é que Deus levante homens e mulheres de virtude. Homens e mulheres não habilidosos. Deus não precisa de habilidosos no reino dele, irmão. Não precisa. Porque todo dom perfeito vem dele. Porque toda capacidade é ele que dá. Por isso que a palavra diz que ele pega o louco para confundir o sábio. Ele faz essas coisas para que o homem não se vanglorie nele mesmo. A palavra diz: maldito é o homem que confia no homem, não é isso? Mas não é confiar no irmão que está do lado dele. Maldito o homem que confia no homem. Nele mesmo. E se agarra a ele mesmo. O chamado para mim e para você é anunciar as boas novas desse reino, irmãos. O chamado para uma igreja, irmãos, que se diz que é uma igreja do reino de Deus, é justamente esse. Ele não se preocupar, irmãos. Você não sabe como alegrou o coração do eu não tinha nem dado conta disso. Esse mês passado nós ofertamos para 2 continentes, irmãos. Para igrejas de 2 continentes. Olha, irmão, a igreja não é voltada pela relevância da quantidade de gente que vem sentada, mas o parte que ela faz no reino do céu, no reino espiritual, irmão. É isso que como eu fiquei feliz quando o Nathaniel mandou as fotos, eu mandei lá no grupo, irmãos. E saber que nós podemos ser poucos, mas todo
O Evangelho do Reino. É esse Evangelho, irmãos. Jesus diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu fui chamado para dar vista aos cegos. Irmãos, tem gente cega do teu lado. Tem gente presa ainda nesse sistema babilônico. Essa estrutura de igreja que precisa romper com isso, irmão. Por favor, não permita que eles continuem nessa guerra deles. Que Deus gere que é a palavra? O inconformismo dentro de você. Com você e com os outros. O inconformismo de dizer: ei, tira essa casca que está no meu olho. Para de pregar o Evangelho que não é o Evangelho do Reino. Para de fazer baseado numa estrutura. Para de fazer para cada pastor. Não tem a ver com nós, irmãos, tem a ver com ele. Tem a ver com o reino que é dele. Tem a ver com dizer: bendito é o meu Senhor. É dizer: olha, eu sigo o reino que é eterno. Sabe que o anjo anuncia lá em Lucas, capítulo 1, abre lá. Lucas 1, 29, 30, perdão. Diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus, e ele será grande, chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o nome do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. É isso que nós cantamos. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. É isso, irmão. Esse reino que não tem fim. É isso que nós somos comissionados, irmãos. A dar vista para quem não tem vista. Colossenses fala que nós somos transportados. Eu já falei várias vezes, transportados do reino do império das trevas, do reino do Filho do seu amor. Por favor, como uma van gospel que começa a transportar a gente também. Começa a fazer esse transporte, irmãos, e mostrar para eles: ei, você está enganado. Você está enganado. Quando a palavra de Deus diz aqui: olha, conhecereis a verdade se libertará. Para quem Deus estava falando aqui? Para quem Jesus estava falando aqui, irmãos? Dos crentes, dos que creram. O Evangelho diz, Jesus dizendo: aos que creram, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Por isso que nós não nos preocupamos aqui, irmãos. Nós temos dito sempre que o nosso papel como igreja é realinhar, posicionar homens e mulheres de Deus para esse chamado, para esse comissionamento, para serem a voz que clama no deserto. Nós somos a voz, irmãos. Nós somos a voz, nós só falamos, nós direcionamos para as pessoas irem a Ele, para as pessoas se alinharem com Ele. Você precisa ser essa voz que você está. No sacerdócio que você exerce, na vida que você exerce. Como eu disse, quando Jesus veio, ele disse: ele ia chegar no reino dos céus. Aquele povo até acha aí, esse homem ele vai estabelecer um governo aqui. É por isso que Judas, muitos pensavam que ele ia ser um revolucionário, né, irmãos? Pensaram: agora ele vai derrubar Roma, agora ele vai colocar Roma abaixo. Mas não, ele estava falando do reino eterno. Ele não estava falando do reino aqui que passa no tempo. Nós não estamos falando aqui, irmãos, na placa de ministério, de ser vinculado à ideia do pastor. Nós estamos falando aqui de uma obra que vai permanecer eternamente, irmãos. Aquilo que você faz no reino espiritual, no reino de Deus, ele é eterno, irmãos. As nossas palavras encontram na eternidade. Aquilo que nós temos pregado, aquilo que nós temos anunciado, vai ser passado para os nossos filhos, e vai ser passado de geração em geração até que ele venha, irmãos. É até que ele venha. É esse o nosso chamado, é essa comissionamento que nós temos. Abre lá em Marcos 16.
Disse Jesus: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Não é para o pastor da igreja, não, é para você. É para todos aqueles que querem viver sob o governo do Senhor, sobre esse reino, sobre esse reino. Você sabe o que a palavra Senhor significa? Lá no grego, no original, ela quer dizer Kyrios. E ela significa Senhor absoluto. É Senhor absoluto, irmãos, não tem negociado. É Senhor. Por isso que aqueles primeiros cristãos, irmãos, eles se submetiam a todas as coisas, eles não negavam Jesus. Eles reconheciam o senhorio dele sobre a sua vida e ele era Senhor absoluto sobre tudo. Uma igreja que diz que serve ao Senhor tem que se colocar debaixo do senhorio absoluto do Senhor, se colocar sob a vontade do Senhor, cumprir o comissionamento que o Senhor nos trouxe, irmão. A igreja tem que parar de ser dodói. O pastor está ali, 50 poucos anos. Sabe como a igreja virou Nutella, como a gente fala, né? Igreja que se machuca fácil. Uma igreja que desiste fácil. Uma igreja que retrocede fácil. Se nós queremos levantar uma igreja que é a igreja do Reino do Senhor, nós já sabemos o que nós não podemos fazer. O que nós devemos fazer, nós sabemos também pela palavra de Deus. Então, compete a mim e a você ser essa igreja diferente. Ter essa postura diferente. De não negociar valores. De não nos machucar por qualquer coisa. De sermos resilientes, de sermos persistentes. De sermos essa igreja que tem uma mentalidade transformada verdadeiramente. Que não se alimenta mais só do conhecimento do bem e do mal. Que não nega a importância do conhecimento. A Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Mas veja, se nós usarmos o conhecimento só para nós anularmos pessoas, para nós matarmos pessoas, para nós ordenarmos pessoas, nós não estamos pregando o Evangelho. Mas talvez nós estejamos fazendo nesse tempo, em nome de Deus, justamente uma obra que não é dele. E terrível coisa, irmãos, o Luiz Hermínio fala isso. Terrível coisa é o homem ter sucesso naquilo que Deus não aprovou. Terrível coisa, irmãos, seria para a minha vida eu encher essa igreja aqui de gente que está se movimentando atrás do nada. Terrível coisa seria encher cadeiras de igreja de gente que está dando volta no mesmo lugar. De gente que não sabe o destino. De gente que não sabe o propósito da obra de Deus. Gente que está seguindo o pastor com uma placa denominacional. Não, irmãos. Eu já falei que eu torno falecendo. Se essa igreja se transformasse, eu vou ser o primeiro a sair dela. Eu vou pedir autorização e eu vou sair dessa igreja e vou procurar uma igreja que esteja firmada no reino. Porque esse é o propósito. Se nós somos uma voz que foi lançada nesse tempo aqui sobre essa cidade, se nós somos uma voz que foi chamada a anunciar as boas novas do reino de Deus, então que nós sejamos essa igreja de verdade. Uma igreja viva, como nós falamos, como o slogan nosso. Uma igreja viva que se movimenta no Senhor. Que isso, irmãos, nós fazemos nesse mês passado, possa replicar as nossas vidas dos outros meses, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós vamos fazer. Eu já falei aqui, irmãos. Nós queremos terminar de ajustar aquilo que nós precisamos dentro dessa igreja aqui. E o restante nós vamos aplicar no reino de Deus. Em vidas, em pessoas, em restaurar vidas. Em outros ministérios que estão vivendo esse mesmo propósito. Se Deus der recurso para nós aqui, para nós abençoar outros ministérios, irmão. Amém. Nós não somos donos de nada. O vírus é Ele mesmo. Nós vamos fazer aquilo que nós somos chamados a fazer. Por favor. Amanhã, quando você iniciar na segunda-feira, lembra que tem o Senhor que governa sobre a tua vida. Por favor, não faça uma política. Tem gente aí que amanhã já arrumou adesivo e esqueceu que ele abriu e nada mais importa. Eu e você, meu Deus. Nós não somos correligionários, como é a palavra, né?
correligionários. Nós não somos seguidores. Ele chama ele de você de amigo. Ele fala: vocês não são mais servos, vocês são amigos. O meu Senhor chama de filho. Romano vai dizer que aqueles que o Senhor comissionou, separou, Ele predestinou para que nós sejamos filhos, a imagem e semelhança do primogênito. Nós temos um padrão que nós devemos seguir. É Jesus o nosso padrão. Então, na nossa segunda-feira, na nossa terça-feira, durante essa semana, irmãos, por favor, cada vez que você abrir os seus olhos pela manhã, você lembra que há um Senhor sobre a sua vida. Quando a tua vontade de pecar, quando a tua vontade de negar Jesus, quando a tua vontade de fazer as coisas que você acha que são certas, segundo o teu conselho, pensa de novo, reflita novamente e pensa: não, mas é um Senhor sobre a minha vida. Como esse Senhor desejaria que eu seguisse esse dia? Como esse Senhor desejaria que eu fizesse os meus negócios? Como meu Senhor desejaria que eu me importasse com relação aos relacionamentos? Como meu Senhor deseja que eu faça com relação à minha vida? O que importa é que nós façamos aquilo que é a vontade dEle. É Ele que vai governar sobre nós, é Ele que vai governar sobre o seu ministério, é Ele que governa sobre a necessidade. Nós declaramos, irmãos. Nós declaramos que o Senhor é que governa sobre o Aratuba. Não importa quem está estabelecido lá na prefeitura, irmãos. A Bíblia nos conta que era assim, não era? Quem tinha o governo era Daniel, ele não estava no trono. Quem tinha o governo, quem tinha a chave dos céus era Daniel. Quem tinha a chave do celeiro era José, que estava planejando, ele não estava no trono, irmãos. É a igreja que tem a chave do reino espiritual. É a igreja que abre, que destrava, que faz. E nós vamos ser essa voz e nós abençoamos a cidade. Nós declaramos para como você é abençoado pelo Senhor. Não importa quem venceu a eleição, não importa quem está sentado no trono do governo. Nós sabemos que todo o governo é do Senhor e nós declaramos, no nome de Jesus, abençoada, terra que verdadeiramente manda entre os seus filhos. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Sim, nós abençoamos. Você seja essa voz. Por favor. Por favor. Marcos 13. Quando o Senhor está falando no final dos tempos. A partir do versículo 5 diz assim: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, enganarão muitos. Quando ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fora. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. A igreja que vai pregar o Evangelho do Reino, irmão, é uma igreja de resiliência. Como nós cantamos aqui, muitos querem as mãos do Senhor, poucos querem os seus pés. Porque quando eles foram doutrinados no Evangelho, na entrega, na mão de Jesus, quando as suas mãos estão vazias, eles vão embora. Só que a palavra está dizendo aqui que no fim dos tempos, quando as coisas começarem a estreitar a igreja verdadeira dele vai ser levada à presença dos tribunais. E veja que interessante o que diz aqui. E eles pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Haverá uma igreja, irmãos, que não é a igreja do reino do Senhor.
Haverá uma igreja que vai julgar a igreja que é a igreja do Senhor. A gente esperava ser açoitado em outros lugares, né? Mas ele está falando aqui que nas sinagogas serão açoitados, irmãos. Nós aqui no continente ocidental, nós vemos muita vez como verdadeiramente acontece. Nós temos os cenários aí, agora aqui começaram algumas igrejas queimadas, mas irmãos, a igreja perseguida mundo afora, a igreja que não tem a liberdade de fazer uma reunião como essa, ficar com a porta aberta, a igreja que às vezes não tem acesso a uma Bíblia, irmãos, ela continua dizendo para as pessoas se arrependam, para eles chegarem no reino dos céus. A igreja que não vem no culto de domingo, irmãos, atrás de mais uma bênção, continua declarando que Jesus é Senhor sobre a vida deles. A igreja, irmãos, que tem filhos presos, torturados. A igreja, irmãos, que padece fome, que padece injustiça, continua dizendo que o Senhor é Senhor sobre a vida deles. Que nós possamos aproveitar o tempo da liberdade que nós temos aqui, irmãos. Que nós possamos aproveitar o tempo da liberdade para nos prepararmos, irmãos, aqueles que vão passar essa mensagem adiante. Que nós possamos preparar uma geração que não vai vir baseada no Evangelho, conhecimento bem do alto, não apenas, mas no Evangelho, firmar no Filho, no reino do Filho do seu amor, como diz a palavra, que foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, que não veio para a igreja atrás de nada, irmão. Vem para entregar tudo para o Senhor, vem para entregar tudo, irmãos. Jesus, ele não quer um pouquinho de mim e você. Ele não quer uma parte do nosso tempo. Ele não quer um pouco da nossa habilidade. Ele espera nada mais, menos que tudo que nós somos, temos. Ele espera uma entrega integral. Ele só vai ser Senhor sobre nós quando nós verdadeiramente declararmos verdadeiramente o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Aí nós vamos estar pregando o Evangelho do reino verdadeiramente. Você seja essa voz, irmãos, por favor. Se levante com essa voz. Se levante com essa voz para trazer liberdade a quem está aprisionado, cativo. Tem muita gente em cativeiros aí fora, irmãos. Cativeiros religiosos. Tem muita gente cega, irmãos. Cega. Por favor, se levante. Seja um libertador. Seja essa voz que clama no deserto. Se coloque em pé, vamos orar comigo. Pai, nessa noite nós cantamos, Senhor, nós já falamos aqui, nós queremos renunciar, Senhor, toda a independência que eventualmente nós possamos ter declarado ao Senhor. Nós declaramos que nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Sim, Pai, nós declaramos que nós queremos viver sob o Seu governo, Senhor, sob o governo do céu, Senhor, assim como é a oração, Senhor, assim na terra como é no céu. Assim na terra como é no céu, Senhor. Assim na minha casa, Senhor, como é no céu. Assim na minha família, Senhor, como é no céu. Assim no meu ministério, Senhor, como é no céu. Assim na vida dessa igreja, Senhor, como é no céu, Pai. Sim, Jesus. Nós possamos entoar, Senhor, essa canção. Assim na terra como é no céu, nas nossas vidas, Pai. Em cada ato nosso, Senhor, nos nossos relacionamentos, na forma como nós tratamos as pessoas, Senhor. Na forma como nós negociamos, como nós somos profissionais, Pai. Sim, Jesus, nós declaramos que nós queremos viver totalmente, Senhor, dependentes de Ti, Senhor, da Sua vontade, Senhor. Sim, Pai. Levanta, Senhor, homens e mulheres, Senhor, que não negociam valores, Pai. Sim, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que os campos eles estão brancos, Senhor, então é necessário que peçam ao Senhor sem medo, Senhor. Para levantar seus olhos, Senhor, diz a Tua palavra, Pai. Homens e mulheres que levantam seus olhos e veem que os campos estão brancos, Senhor. Sim, que a colheita é chegada, Senhor. Homens e mulheres que não negociam valores, Senhor. E depois que Saúl, Senhor, o rei, o governo, Senhor, comprometido com a Tua vontade, Senhor. Homens que depois do governo que não é comprometido contigo, Senhor. Homens
orar pelas mulheres virtudes, Senhor, aqueles que não negociam, Senhor, ao Senhor, por nada. Eu oro, Senhor, que o Senhor traga entendimento sobre a vida da sua igreja, Senhor. Sim, Jesus, os seus filhos, Senhor, possam ser verdadeiramente libertos, como diz a tua palavra, pela tua verdade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Levanta a tua mão, vamos lá. Pai, nós apresentamos, Senhor, a vida da Deus na tua presença, Senhor. Sim, Deus maravilhoso. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos sobre ela agora, Senhor, a tua cura. Sim, Senhor, que toda dor lombar, Senhor, todo, Senhor, nervo, quem sabe que foi machucado, Senhor, toda vértebra, quem sabe está machucada, nervo ciático, tudo aquilo que possa estar trazendo dor, desconforto agora a ela, Senhor, seja arrependido em teu nome. Que haja cura, Senhor, que haja restauração, nós declaramos, Senhor. Sim, em nome de Jesus, nós liberamos aqui a sua palavra, Senhor, que ela alcance a vida do Mateus, Pai. Que haja cura, Senhor, em nome de Jesus, que ela seja curada por ti, Senhor, para que ela possa glorificar o teu santo nome, para que ela possa ver que é o Deus do céu que ouve a oração dos seus filhos. O que nós oramos e nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Terça-feira tem reunião das mulheres, né? Agora até o toda terça. Então tá bom. As irmãs que estão aqui na igreja, as que vão acompanhar pela internet, até o final do ano, até concluir a formatura que elas têm, toda terça. Foi mandado também para as mulheres, reforçando, né? A escola de Esther, para abrir as inscrições amanhã, né? As mulheres que quiserem fazer, fiquem ligados lá, vai ser mandado o link, irmãos. São poucas vagas, mas é um trabalho maravilhoso, que eles fazem lá na cena, né? E aí, ano que vem, nós vamos alinhar os órgãos. As mulheres vão estar alinhadas, nós vamos começar a fazer o que é o nome da palavra, o moço lá. Fugiu o nome, o profissional que põe os outros no lugar. Quiropraxia, não é? Isso, quiropraxista. Vai ser assim, vai doer, mas vamos ajustar. Em nome de Jesus. Amém? Então tá bom, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua vontade, pelo cuidado, pelo teu amor derramado sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse culto, obrigado, Senhor, por esse momento que nós podemos ter a adoração, entregar a adoração a ti, Senhor. Nós podemos ser alimentados pela tua palavra, alinhados, Senhor, ao teu propósito. Sim, Jesus. Obrigado, Senhor, nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, pela semana que se encerrou, Senhor. Sim, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todo o teu livramento, por todo o teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor. Eu oramos em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não somente hoje, mas lá no sempre. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua parentela. Que o Senhor coloque seus anjos lá ao redor da sua casa, que tenha todo o mundo. Que o onde você colocar a mão dos seus pés seja abençoado pelo Senhor. Que tudo que vocês fizerem junto às suas mãos prospere. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha paz. Que a graça, que a misericórdia do Senhor acompanhe, o favor do Senhor acompanhe você por todos os dias da semana. Eu declaro em nome de Jesus. Amém, irmãos? Seja abençoado. Quero agradecer ao pastor que está aqui conosco de novo. Deus abençoe sua vida, sua casa. O André essa bênção em casa, né? Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Amém? O Anderson, Deus abençoe ele. Deus abençoe. Segue firme. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Amém.